Olá, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Vamos iniciar então mais um encontro, com a graça de Deus. Nós estamos juntos mais uma vez. Eu, meu amigo Cláudio Rachinski, segurou a peteca aí durante esses dias que a gente esteve um pouco afastado, não é? De maneira brilhante, com toda a sabedoria, com tudo aquilo que o Espírito Santo iluminou, não é? Com as palavras que ele trouxe também a cada um de vocês durante os dias que eu estive ausentes. Estava com saudade, mas estamos de volta e vamos iniciar então o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de mais nada, tudo bem, Cláudio? Tudo bem, graças a Deus. Só alegria? Só alegria. Que maravilha. Gente, vamos continuar então os nossos encontros. Mais uma vez, lembrando que é importante que vocês possam estar assistindo a esses vídeos, a esses encontros, até porque os objetivos de vocês, colocados lá no início da catequese, no início do ano, mesmo com a situação que nós estamos vivendo em meio à pandemia, a gente não pode deixar que isso nos impeça de alcançarmos e irmos em busca daqueles propósitos que nós também firmamos. Mais do que vocês assistirem o vídeo com a formação, mais do que vocês depois responderem os trabalhos, peça ao Espírito Santo a graça para que entre no seu coração tudo aquilo que é colocado para vocês. Saiba que é feito sempre com muito carinho, é na simplicidade, mas pedindo principalmente a unção de Deus. Mesmo que eventualmente você já seja conhecedor da palavra um pouco mais, não deixe jamais de assistir aos vídeos, partilharem também um pouquinho das experiências de vocês. Podem colocar no grupo ou no privado, a gente volta a falar, né, Cláudio? Alguma questão, alguma dúvida, mas não deixem também jamais de interagir e colocarem até mesmo o feedback de vocês, tá bom? Bom, o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre dois sacramentos que são importantíssimos, todos eles são, não é? Mas esses sacramentos que nós vamos hoje aprender um pouquinho mais, eles servem justamente para a graça e a vida, para que a gente possa caminhar também servindo o outro. Esse nosso encontro de hoje, ele está baseado em uma leitura, depois vocês vão com calma ler qual que é essa leitura que está na Bíblia, é do lava-pés. Acredito que vocês já devam se lembrar do lava-pés lá na Semana Santa, quando Jesus lava os pés dos apóstolos e ele coloca uma ordem, que é servir. Tá? Os sacramentos iniciais que nós já vimos, que foi o batismo, a confirmação, que é a crisma, e a eucaristia, esses são os sacramentos iniciais que vão, através deles, nos permitir chegarmos ao céu, né? A nossa pátria definitiva. Agora, esse sacramento que nós vamos ver hoje, que é o sacramento da ordem, que é o sacramento do matrimônio, como eu disse para vocês, é a salvação que nós vamos alcançar também, mas de que maneira? Servindo o outro, servindo aquele que Deus, né, consagrou para a ordem e para o matrimônio. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a ordem e, na sequência, o Cláudio vai falar para vocês a respeito do matrimônio. Tá? Mas quando a gente fala no sacramento da ordem, gente, esse é um sacramento que Jesus, o próprio Cristo, instituiu, como a gente já falou, no lava-pés, para transmitir, através do sacerdote, o poder de exercer as funções que são sagradas dentro da nossa igreja. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são homens que foram escolhidos no meio do povo, são homens simples, mas que no seu coração, desde pequeno, muitos deles têm esses testemunhos, os próprios sacerdotes, já ardia um desejo maior dentro deles de servir a própria igreja. Através do seu sim à igreja, eles se colocaram à disposição para algumas funções que são importantíssimas da nossa igreja. O que seria da nossa igreja, por exemplo, sem um sacerdote que pudesse celebrar a Santa Missa, sem um sacerdote que pudesse estar administrando os sacramentos, com exceção, por exemplo,
do sacramento do crisma, que é somente o próprio bispo que pode, tem, né, poder para exercer, o próprio padre na tua comunidade, na tua paróquia, o batismo, o casamento, a unção dos enfermos, essas atividades são inerentes a quem? Ao sacerdote, ao padre, homem simples, tirado do meio do povo. É esse homem simples, mas que se dedicou também, porque a vida de seminário exige, para ser padre, gente, não é da noite para o dia. Leva muitos e muitos anos para essa formação. Por quê? Porque através dessa formação, Deus vai capacitá-los a pregar a palavra do próprio Deus. Com que objetivo? Levar o povo à salvação. Tudo aquilo que o padre fala na salvação, a liturgia diária, quando é partilhada pelo padre também, por exemplo, o padre Evandro sempre está ali nos motivando, é uma das funções que ele também tem como sacerdote, como padre. O padre, ele tem uma diferença particular de todos os outros sacramentos. Uma vez padre, sempre padre. Não existe ex-padre. O que você é? Ah, eu fui padre, eu sou um ex-padre. Não, ele sempre vai ser sacerdote. Existe uma regrinha básica para isso, que chama esse sacramento da ordem como um sacramento indelével. O que significa? Ele não é destituído, tá? Então, o respeito mesmo com aqueles sacerdotes que não estão exercendo o sacerdócio precisa continuar sendo o mesmo. Porque esse sacramento, essa graça na vida deles não poderá ser retirada nunca, jamais. No sacramento da ordem, para vocês entenderem um pouquinho, existem três ordens, 3 degraus para a gente entender um pouquinho melhor. O primeiro deles, quem que é? É o episcopado, que é a função do próprio bispo. No caso aqui da nossa diocese, é o nosso bispo Dom Sérgio. Então, a primeira ordem, o primeiro degrau da ordem é o episcopado. O segundo, o presbiterado, que é o serviço dos sacerdotes que cooperam com o bispo. Tá? O presbiterado ou presbítero coopera com o bispo. E tem o diaconato. Homens também, tá? Esses homens que foram tirados também no meio do povo com uma função de servir ao bispo. Servir ao bispo e automaticamente também já servindo a própria igreja. Muitos, a maioria, casados. Tem uns viúvos também. Tá? Tem diáconos que já estão viúvos e homens que entraram por o diaconato. Mas o diaconato, ele difere do sacerdote em algumas funções. Tá? O diácono, por exemplo, não pode fazer a consagração do pão e do vinho. Não pode. Mas o diácono ele pode batizar, o diácono ele pode exercer casamentos, tá? O diácono tem todas as funções do sacerdote, com exceção da consagração do pão e do vinho. Para vocês definirem um pouquinho, Cid, Cláudio, eu vejo às vezes na celebração, todos no altar, para mim é tudo padre. Eu também pensava assim antes, quando eu era pequeno, olhava no altar, eu já imaginava, é tudo padre. A única diferença é que cada um está com um paramento diferente. Mas, para vocês só definirem um pouquinho, o padre, ele usa a estola dele no pescoço. Já o diácono é de forma transversal. Então, quando você ver aquele que está com a forma transversal, identifique, aquele é o diácono. Existem os ministros da Eucaristia também no altar, mas os ministros da Eucaristia e os acólitos não fazem parte do sacramento da ordem. Deixando bem claro, ele é ministro da Eucaristia, ele serve no altar, ele não é padre e nem é ordenado. Ele colabora na comunidade também, ele é escolhido pelo sacerdote da comunidade, da paróquia, para ajudar nos serviços da paróquia, mas ele não é
ordenado, tá bom? Deixando só bem claro isso para vocês. Tem um detalhe também, gente. Existe um único sacerdote, que é o próprio Cristo. De que forma? Cristo, ele se configura como sacerdote, ele é mestre e pastor. A função do sacerdote, gente, nós precisamos entender o seguinte: é necessário muito respeito e compreensão à missão também do sacerdote, tá? Não sei se você vai concordar comigo, você que está me ouvindo, também o Cláudio que está aqui, mas muitas pessoas eu já vi nessa caminhada, dizendo assim: eu não vou com a cara de padre A, não vou com a cara de padre B, eu vou na paróquia C, porque ali o padre é melhor do que o outro. Essa é uma questão que é sempre colocada de maneira errada. Porque mesmo aquele padre mais chato, o mais ranzinza, ou aquele que é mais jovem, mais extrovertido, que pula e faz tudo mais e dança, os dois têm a mesma função, o mesmo respeito. É os dois que foram escolhidos pelo próprio Cristo para servir a comunidade, para servir a própria missão de Cristo na terra. A continuação parte através dessa doação também dos sacerdotes. Por isso que eu digo mais uma vez, é todo o respeito, porque quem age no sacerdote não é o humano dele, é o próprio Cristo que se faz presente através das mãos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanharem uma celebração de instituição, quando um padre ele passa a ser ordenado. Não é? É muito rica de detalhes, muito emocionante. Não é? O Cláudio teve, inclusive, o prazer de ser um dos padrinhos, né, Cláudio? Sim. Um desses sacerdotes, acompanhou muito próximo. Para quem assiste, é uma emoção muito grande. O que mais me toca é quando, nessa celebração, o padre está com as suas mãos amarradas, né? Eles vêm fachadas. Depois, aquela faixa é retirada e é ungida pelo bispo, tá? É ungida pelo bispo. O sinal visível do sacerdócio é o bispo impondo as mãos sobre aquele que, a partir de então, passa a ser chamado padre. Mas quando há nas mãos do sacerdote a unção com óleo e é desenfaixada essas mãos, significa o quê? Ali há poder de cura, há poder onde no altar o próprio sacerdote ele transforma aquela hóstia e transforma aquele vinho em corpo e sangue do próprio Cristo. É muito forte, é muito rico e requer da gente um respeito. Gente, ela é canal do próprio Cristo. É Ele que atende às minhas confissões. É Ele que institui, me dá a oportunidade de comungar o Cristo vivo. Merece sim e precisa ter o meu respeito. Tá? Para deixar mais um pouquinho essa missão do padre, da ordem, dessa missão, desse sacramento da ordem, tão rico e tão importante, tão fundamental na nossa igreja, eu queria que vocês guardassem uma frasezinha bem curtinha. Jesus me deixou o padre, que me guia com segurança para o céu. Jesus me deixou o meu sacerdote, o padre da minha paróquia, da minha cidade, da minha diocese, os padres do mundo, que vão nos fazer trilhar um caminho com segurança para o céu. Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Você quer ir para o céu, Cláudio? Eu quero. Você quer? A gente está numa luta. Não é fácil. Na caminhada. Não é fácil. Mas, graças a Deus, nós temos sinais visíveis que podem, devem e querem nos ajudar a ir para o céu, que é o próprio sacerdote. Nós temos o nosso bispo, falando particularmente do nosso bispo Dom Sérgio, muito mais jovem, apesar da sua idade física, do que tantos outros mais jovens, até pela idade,
que não tem a disposição que aquele senhor tem, aquela disposição, aquela alegria de levar o Cristo nas paróquias, nas comunidades, dirigir a nossa diocese. Que função linda, que função bonita. Olha o nosso Papa Francisco. Só um parênteses, né, do nosso bispo, né? Essa semana ele completou 47 anos. Ontem, para ser mais preciso. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, nós estamos gravando esse vídeo, mas na quarta-feira... Na quarta-feira, no dia 8... 47 dia 8 anos. 8 de julho, 47 anos que o nosso bispo, Dom Sérgio, foi ordenado padre, né? Então ele recebeu lá o segundo, né, da ordem ali, Ele foi o sacerdote e foi... Ah, e um detalhe, o bispo, ele é escolhido por quem, Cláudio? Pelo Papa. Pelo Papa. Aproveitando já que eu entrei aí um pouquinho na tua parte aí, só complementando, né? Você falou ali, o Sidney falou dos 3 graus da ordem, né? O episcopado, que é o Papa, ou melhor, o bispo, o presbítero, né, que é o padre, e o diácono. Só pontuar uma coisinha ali que o Cid não lembrou de falar. No diaconato existem 2 tipos de diácono. Você talvez tenha estranhado que ele falou ali que pode ser homem casado, viúvo, né? O diácono, né? Então, o diácono, ele pode ser casado no diaconato permanente, né? Esse é um serviço que há algum tempo, né? Não faz muito tempo que a Igreja Católica tem, né, esse tipo de diácono, né? Esse tipo de ordem. Ele é ordenado também, né? Mas ele tem a família dele, né? E pelo trabalho que ele faz na comunidade e até mesmo pela escolha, muitas vezes, do pároco dele, né, ele vai e faz, né, um caminho para o diaconato, né? E ele vai ser diácono para sempre, né? Ele não vai se tornar um padre. Pode, de repente, vir a se tornar um padre? Pode, depois que ele ficar viúvo, né? A gente sabe, né, na Igreja Católica que existe, né, homens que foram ordenados diáconos permanentes e depois que a esposa faleceu, ele continuou o estudo e foi ordenado padre também, né? Então, mas apesar do Cid falar dos 3 graus do bispo, do presbítero, né, que é o padre, e do diácono, é ao contrário, né? Então você primeiro é diácono, é ordenado diácono, depois presbítero, padre, e por último é escolhido pelo Papa a ser ordenado bispo, né? Só para ficar bem claro, né? A gente até tem, aí na verdade assim, já foge um pouquinho dessa sequência que nós falamos, mas entre o bispo e o Papa existem os cardeais. Hoje nós temos no Vaticano um cardeal brasileiro, não é? Sim. Que pode um dia vir a ser Papa também, né? A gente espera, com a graça de Deus, que o nosso querido Papa Francisco fique por muitos anos, mas a gente sabe que a vida, a gente não sabe o dia de amanhã, mas é o dom tempesta, pode um dia vir a ser Papa. Por quê? Ele já chegou ali, ele está entre o bispo e o cardeal, o bispo e o papado. Então ele pode, como cardeal, um dia também vir a ser Papa, que seria uma alegria muito grande a gente ter um Papa brasileiro, não é? E eu tenho uma alegria de um Papa, João Paulo II. João Paulo II. Eu sou descendente de polonês e ele era polonês, né? Um grande Papa, tanto que se tornou santo. São João Paulo II. Mas, para a gente terminar então essa primeira parte do nosso encontro a respeito da ordem, gente, deixar bem claro, tá? O padre tem a figura, configura
Cristo, sacerdote, mestre e pastor. Pastor, como o próprio Cristo quer cuidar das suas ovelhas, o sacerdote na tua comunidade, na tua paróquia, também tem essa missão, cuidar das ovelhas. E olha que tem cada tipo de ovelha que eu nem te conto. Tem umas ovelhas cabeçudas, tem umas que é mais calma, tem umas que é mais nervosa, tem umas que é mais agitada. Ele precisa ter esse conciliamento, conciliar todas essas ovelhas, buscando o quê? A salvação delas, para que com segurança possam alcançar o céu. Sacramento do matrimônio. E agora, aliás, sacramento do matrimônio é o que o Cláudio agora vai falar para vocês um pouquinho. Muito bem, né? Então, encerrando, né, os nossos encontros sobre o sacramento, né? Já vimos quase todos, né? Terminando, vou falar um pouquinho para vocês sobre o matrimônio. Quem que pode receber o sacramento do matrimônio? Né? É um casal, homem e mulher. Né? A Igreja Católica, a Palavra de Deus, né? Ela garante o sacramento do matrimônio a um casal de homem e mulher. Hoje em dia nós vemos muitos casamentos, matrimônios aí que não são o que a Igreja diz, né? O que está de acordo com a lei de Deus, o que está de acordo com a palavra de Deus, né? Então, para se receber o sacramento do matrimônio, é preciso ser um homem e uma mulher. E o sacramento, ele consiste na comunhão por uma vida toda. Né? Assim como o Cid falou a respeito do sacramento da ordem, quando um homem recebe o sacramento da ordem, é para a vida inteira, né? O sacramento do matrimônio, ele também deve de ser para a vida inteira. Então, por isso que para que haja um casamento, para que haja o matrimônio, é preciso 3 elementos. Né? 3 elementos. O primeiro, que ele tenha um consentimento livre. O que é isso? Né? E eu, né, livremente me decidi por me unir a uma mulher, né, em matrimônio. Né? Antigamente a gente via muitos matrimônios que eram arranjados. Né? O pai arranjava o casamento para a filha. Né? Na maioria, né, dos casamentos lá antigamente. Né? Então, se ele não houver um consentimento das partes, tanto do homem como da mulher, essa união, né, essa aliança que vai ser formada, ela não é uma aliança verdadeira. Né? Ela não, perante Deus, ela não tem valor. Né? Por quê? Porque não houve esse consentimento. Tanto é que o padre ainda pergunta na celebração, é por livre e espontânea vontade. Né? É por livre e espontânea vontade que você, fulano de tal, aceita como legítimo esposo? Né? Sim. Né? Antigamente, a livre e espontânea pressão, né? Uma espingarda do lado. Né? Às vezes a gente até vê, né? Nos filmes, em algumas novelas que passam por aí, ou até mesmo uma história. De repente, até você conhece alguém que se casou dessa forma, né? Mas não é válido. O segundo é a concordância com a união para toda a vida. Né? Hoje está na moda, né, infelizmente, aquelas pessoas assim, eu vou casar, né? E se não der certo, eu separo, eu largo. Né? Eu largo. Então, não. Né? Isso não pode acontecer. Isso a gente tem que estar
nós temos que ter essa concordância que o meu casamento, e temos que ter a consciência que o casamento, a partir do momento que eu me decidi me unir em matrimônio a alguém, esse matrimônio deve de ser para a vida toda. E o terceiro é o desejo de gerar filhos. A gente sabe muito bem que às vezes, né, o casal, por algum problema de saúde, não pode gerar filho, ou o homem ou a mulher, né? Mas ele tem que ter o desejo, né? Até na própria celebração do casamento, o padre também pergunta dos filhos se você está disposto, né, a receber, a educar os filhos que nascerem, né, dessa união, desse matrimônio, né? E né, de acordo até mesmo com o catecismo, né, da Igreja Católica, um dos principais motivos, né, do matrimônio é gerar o filho, é educar o filho, né? O matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele foi instituído por Jesus, por Deus, né? Antes era uma união, né, que era abençoada por Deus, né, assim como qualquer um dos outros sacramentos, mas o matrimônio mesmo, ela foi instituído por Jesus, né? Jesus que instituiu o matrimônio. E os cônjuges, eles têm a graça de auxiliar na construção do reino. Deus criou o homem e a mulher, né? E para que Deus criou o homem e a mulher? Para que gerassem vida. Crescer e multiplicai-vos, né? É gerar vida, né? Deus deu, além de dar o dom da vida para cada um de nós, ele também deu o dom de nós podermos gerar vida, né? Deus, ele gera vida através de um casal, de um homem e de uma mulher, né? Para vocês verem o quanto é importante o matrimônio, né? Que sacramento mais bonito. E o sacramento do matrimônio, ele é, assim como o sacramento da ordem, né, é uma vocação, né? Nós não podemos sim decidir de uma hora para outra que eu vou casar e pronto, né? Por isso que existe primeiro um conhecer, né, você se conhecer, se identificar com aquela pessoa. Depois existe um período de namoro, onde você vai aprofundar um pouco mais nesse conhecer. Depois existe um período de noivado, que você conhece ainda mais e já está no processo de casamento, de preparação para o casamento. Então, você que ainda não casou, né? A gente sabe aí que tem alguns ali que estão se preparando, fazendo a catequese com o intuito de casar, né? Vocês têm que fazer uma boa de uma preparação, né? Ver realmente se é esse, né, o desejo que Deus tem para você. Porque primeiro é um desejo de Deus. É uma vocação, a vocação ela vem de Deus, ela brota no coração, mas ela vem de Deus, né? Assim como a gente tem a vocação para ser padre, para ser consagrado, para ser um leigo consagrado, uma vocação para ser catequista, né? A gente também o matrimônio também é uma vocação. Abrindo um parênteses ainda aqui sobre o matrimônio, que o Cláudio bem expôs, muitos eu conheço, talvez você conheça também, são casados no civil. São casados no civil, tá? O sacramento civil, ele é a mesma coisa do sacramento do matrimônio? É a mesma coisa, Cláudio? Não. Não, por uma simples diferença, bem simples. O casamento civil não é sacramento. O casamento civil não é sacramento. Sacramento é o matrimônio. Essa é a diferença básica. Porque o matrimônio, gente, só para vocês entenderem, aprofundando um pouquinho mais, Cristo compara o matrimônio com a própria igreja, né? Maridos,
esposos, esposas, amarem um ao outro como Cristo amou a própria igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas sereis uma só carne. Quando isso também é dito no matrimônio, no rito do casamento, acreditem que no momento de intimidade de um casal, no seu quarto, não é menos comparado em nada com a consagração de um sacerdote na hora da Santa Missa, quando ele transforma o corpo e o sangue do próprio Cristo. É a mesma coisa, não tem diferença, porque esse é um sacramento instituído pelo próprio Deus. É uma ordem que foi dada ao homem e à mulher. É necessário que vocês gerem filhos. Muitos dos padres que nós temos hoje na nossa igreja, graças a Deus, são frutos de homens e mulheres que se proporam no casamento a procriação. Você que está nos assistindo agora, se seu papai e sua mamãe não tivessem feito esse propósito, você estaria aí? Não. Então você é fruto de quê? Você é gerado por amor acima de qualquer coisa. O sacramento do matrimônio, ele só se baseia através do amor. Não tem outra forma. Ah, Cid, Cláudio, mas casamento não é fácil, não. Viver o matrimônio não é fácil, não. Quem falou que era fácil? Quem falou que era fácil é um mentiroso. O casamento é feito de desafios. O casamento, o matrimônio, ele cresce dia a dia, tombo a tombo, experiências a experiência, alegrias se juntando a mais alegrias, mas é algo que vale a pena. Muitos de vocês estão fazendo a catequese para oficializarem a união de vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês realmente se unirem através desse sacramento, que vai fazer com que vocês também sirvam um ao outro. Ano passado tinha uma catequista, Cláudia, ela era noiva, até agora me veio na mente, nada combinado. Aí eu estava nesse encontro e eu peguei, tadinha, peguei ela de cobaia no encontro, né? Aí eu perguntei para ela, escuta, você está casando para ser feliz? Ela pegou e falou assim para mim, eu já sou feliz antes de casar, mas você está casando para ser feliz? Sim, estou casando para continuar sendo feliz. Falei, não, você está completamente enganada. Você não está se casando para ser feliz, porque você só será feliz plenamente no teu casamento, no teu matrimônio, se você fizer o outro feliz. Se você fizer a tua esposa feliz, você será feliz. Se a tua esposa te fizer feliz, se você fizer a sua esposa feliz, ela não vai ter motivo nenhum jamais para ser infeliz. Por quê? O que une o casamento, o matrimônio, nesse sacramento tão lindo, é o amor. Agora, falando da espingarda, que nós falamos agora, que tinha as espingardas antigamente, gente, talvez não falando um pouquinho sobre, não seria o tema do encontro, do que eu vou falar agora para vocês, mas só para dizer assim, existem muitos casais que vivem em uma segunda união. Esses que vivem uma segunda união, muitos até poderiam vir a regularizar a situação deles. Porque muitos, talvez, quem sabe, acabaram se casando numa situação como essa da espingarda. Eles foram coagidos, obrigados, forçados a um casamento que infelizmente acabou não dando certo e se separaram. Essa pessoa vai carregar essa ferida com ela o resto da vida? Não. Não. Se você tem a oportunidade, procure aqui em Ponta Grossa. Nós temos um tribunal lá na Cúria Diocesana, chamado Tribunal Eclesiástico. Esse Tribunal Eclesiástico é onde você vai tirar informações e dúvidas com o próprio pároco, que é um juiz autorizado, para que ele possa te orientar se o teu caso tem ou não possibilidade de vir a ter uma nulidade o teu ex-casamento. Tá? Por quê? Muitos, talvez, como eu disse, estão vivendo uma situação longe
da Eucaristia, longe da confissão, porque vivem numa segunda união, às vezes por falta de informação. Existem mais de 100 casos de casamentos que foram de uma forma contrária àquilo, foram realizados de uma maneira não correta, da maneira contrária do que a igreja pede também. Existe um corpo, um colegiado formado por juízes e outras pessoas que vão analisar esse processo e ver até que ponto realmente aquele casamento contraído teve ou não validade também para a igreja. A celebração jamais vai ser destituída, mas a validade é que vai ser analisada também com relação a esse matrimônio. E com um detalhe, mesmo essas pessoas que vivem numa situação especial são acolhidas pela igreja. São acolhidas pela igreja. Muitos são acolhidos, servem, estão ali também ajudando a construção do reino de Deus aqui na terra. Nada pode impedir você de arregaçar as mangas e falar: eu vou fazer a minha parte e da melhor maneira possível. É isso, Cláudio? Isso mesmo. Só continuando o que o Cid falou, quando você casa, ou como o próprio tema do nosso encontro hoje fala, que são os sacramentos de serviço, né? A ordem e o matrimônio, é para servir o outro, né? Então é para santificar o outro, é para que o outro seja salvo, né? Assim como o Padre, né, leva cada um de nós, povo de Deus, né, a santificação, o casal também. Um deve de cuidar do outro, deve de ajudar o outro a ser salvo, né? Um deve de servir o outro. Como a própria leitura, a palavra de Deus que é proposta para nós esse encontro, é lavar o pé do outro, né? E para que você lave o pé do outro, muitas vezes você tem que se abaixar, né? Às vezes, né, dentro do teu relacionamento, pode acontecer diversas, né, situações assim de disputa, de briga, de desentendimentos, né? Mas se um não abaixar, né, não se abaixar para lavar o pé do outro, para aceitar o que o outro fala, para aceitar a opinião do outro, né? Ou até mesmo, às vezes você não compartilha da mesma ideia, né? Mas você tem que aceitar também a proposta do outro. É deixar também o outro, melhor, fazer o outro feliz, né? Fazer o outro feliz, fazer a vontade do outro, né? Em simples exemplos, né? Às vezes, o marido, geralmente, o que o marido gosta de assistir na televisão? Futebol, né, Cid? A maioria. Futebol, filme. As mulheres já gostam, às vezes, por uma novela, um filme romântico, alguma coisa assim, né? Um programa lá do Silvio Santos, do Faustão, né? Ah, mas eu não gosto de assistir novela. Não que novela seja muito bom, né? Mas vamos colocar um exemplo bem genérico aqui, né? Ah, eu não gosto de assistir novela. E a minha esposa não gosta de assistir futebol. Mas, para me agradar a minha esposa, às vezes eu vou lá assistir com ela. A esposa também. Ah, um passeio. Ah, eu gosto de ir para a praia. Eu não, eu gosto de ir pescar. O marido diz, não, eu gosto de ir pescar. Né, Cid? Então, uma vez você vai para a praia, outra vez você vai pescar. Né? E assim um vai fazendo o outro feliz. Pequenos exemplos, né? Exemplos bem fáceis assim, que está no nosso dia a dia, né? Às vezes, até nos afazeres de casa, né? O marido ajudar a esposa ajudar o marido, né? Isso é o matrimônio, é uma entrega, né? Uma entrega. Muitas vezes é a minha renúncia que vai fazer a minha esposa feliz, ou vice-versa, né? A renúncia de um para com o outro para poder que faça o outro feliz. E como o Cid bem falou, a partir do momento que você fez o outro feliz, o seu cônjuge feliz,
você também vai se tornar feliz. A felicidade do outro vai ser a tua felicidade. Né? E só lembrando, para aqueles que vão casar também, vocês vão passar por uma preparação, um curso de noivos, né? Onde também é colocado muitos desses aspectos que a gente acabou citando para vocês, mas saiba que no dia a dia é que vocês vão realmente aprender essa vivência do matrimônio, essa graça que é você viver esse sacramento da ordem instituída pelo próprio Cristo. É isso, Cláudio. E para encerrar essa questão do matrimônio, eu queria ler para vocês um documento da igreja, né, o documento 202, que é do Papa Francisco. É uma exortação que fala sobre o amor na família, né? Então o Papa Francisco, ele gastou um tempinho, né, para falar a respeito da família, para falar a respeito do matrimônio, né? E eu queria ler para vocês o que o Papa Francisco escreveu, né, nesse documento, o número 71 e o 72, para que a gente possa refletir um pouquinho mais do que é o sacramento do matrimônio. A Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da Trindade, que se revela com os traços familiares. A família é a imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. No batismo, a voz do Pai designa Jesus como seu amado Filho, e é neste amor que nos permite reconhecer o Espírito Santo. Formou uma família aí, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? A família Trindade, a família da Santíssima Trindade. Jesus, que reconciliou tudo em si, redimindo o homem do pecado, não só restituiu o matrimônio e a família à sua forma original, mas também elevou o matrimônio como sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Na família humana, reunida em Cristo, é restituída a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, mistério do qual brota todo o amor verdadeiro. De Cristo, através da Igreja, o matrimônio e a família recebem a graça do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho do amor de Deus. Então, qual que é a missão da família? Qual que é a missão do casal? Testemunhar o Evangelho do amor de Deus. Número 72. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real através do sinal sacramental, na mesma relação de Cristo com a Igreja. Então, a união entre um homem e a mulher, ela é uma representação real de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São, um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal, como um sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar é formar uma família. E formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Ou seja, você se preparar para casar,
né? Você não pode assim se decidir casar assim de uma hora para outra, né? Sem ter esse discernimento. Se realmente é para a vida toda, eu vou acolher meus filhos, vou educá-los de acordo com o que Deus, do que a igreja fala como deve de ser, né? Então o sacramento, ele vamos dizer assim, para você ser cristão, né, é necessário que você receba os 3 primeiros sacramentos lá, né, que é o sacramento da Eucaristia, do batismo, da Eucaristia e da confirmação, né? Esses 3 são necessários para você se tornar um cristão, né, como a igreja ela propõe para nós, né? Os demais sacramentos, você vai ter que discernir realmente, né, se a tua vocação é para aquele chamado, né? Hoje nós vimos o sacramento do matrimônio e da ordem, né, que são de extrema necessidade de você ter um discernimento para fazer, né? O casamento, eu acho que deveria de ter, da preparação para o casamento teria que ser muito mais aprofundada, né? Assim como um padre, né, ele leva no mínimo 8 anos para ser um sacerdote, no mínimo 8 anos, né? Porque são faculdade de teologia e faculdade de filosofia que eles fazem, cada uma com 4 anos, então no mínimo, né? Até ser ordenado diácono e depois ser ordenado padre, né? Nós, para casarmos, também acredito que nós deveríamos de fazer uma faculdade antes, né? Para que a gente pudesse conhecer realmente o que é esse sacramento do matrimônio, né? A importância que ele tem, né? Então, eu fico triste de ver muitas pessoas falarem assim, se não der, eu estou casando, mas se não der certo, eu me separo, né? E infelizmente hoje em dia acontece muito dessas coisas, né? Não casar no impulso, no ímpeto, estou apaixonado, estou amando, vamos casar mês que vem? Vamos, meu amor. Aí não houve um período de namoro, não houve um período de noivado, não se conheceram, não conheceram as famílias, não houve entrosamento. Qual que é a possibilidade desse casamento, dessa união vir a dar certo? Pode dar certo? Pode. Pode, né? Claro que pode. Mas a possibilidade daqueles casal sofrer um pouquinho mais, porque depois de tantos anos de casado, se eu perguntar para o Cláudio, se você perguntar para mim, você conhece a sua esposa completamente? A gente vai falar que não. A gente vai conhecendo ainda. Tem coisas que às vezes no casamento fala, nossa, eu não conhecia esse seu lado. Pois é, a gente na verdade vai se descobrindo. Por isso que existem etapas e principalmente oração. Isso é o que vai discernir se você tem vocação para o matrimônio, para ser um bom marido, uma boa esposa, ou aqueles que são chamados também para serem padres, para serem bons padres, não é? Bons sacerdotes. Tudo por meio da oração, antes, durante, depois e até o resto da vida. Sem oração, nada se sustenta nessa vida. Verdade. Não é isso? Terminamos? Eu acho que deu para dar um recado, né? Deu para dar o recado. Que maravilha. Gente, foi um prazer, mais uma vez, uma alegria a gente estar junto com vocês. E no decorrer da semana, nós, os catequistas, tá? Eu e o Cláudio, vamos entrar em contato com vocês, catequizandos. A gente está com uma proposta aí, que estamos ainda em processo de amadurecimento. E nós vamos estar passando para vocês também, em breve, essa novidade, tá bom? Mas por enquanto não vamos falar nada agora porque ainda não está concretizado esse projeto, mas se Deus quiser, queira que dê certo, nossa, vai ser muito bom poder matar um pouquinho a saudade de vocês, tá bom? Cláudio, tamo junto? Tamo junto. Que Deus nos abençoe. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.